Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Felizes com Jesus? Eu também estou muito feliz com o Senhor. Deus é bom, né, queridos? Bem, amados, foi nos dada uma oportunidade de ministrar a palavra. Eu quero falar aqui no livro de Jonas algumas coisas que o Senhor tem nos dado. Além do livro do profeta Jonas, capítulo 1, uma passagem conhecida, mas eu quero compartilhar com os irmãos por alguns minutos. Se vocês me aturarem por alguns minutos, eu creio que Deus tem algo para nos ensinar nessa noite. Amém? Jonas 1, diz assim a palavra de Deus. Não foi ali? Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, a ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chamavam cada um o seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia no profundo sono. Amém? Somente até aqui. Bem, irmãos, como eu disse há pouco, né, Jonas, um dos profetas menores, já ouvimos diversas vezes alguma pregação, algum relato sobre a vida de Jonas, né? Fujão, depois foi para dentro do ventre do peixe, depois foi para a praia, enfim. E eu estava pensando um pouco sobre os dias de hoje, sobre os dias que vivemos, tudo isso que está acontecendo, né? Pandemia, alguns classificam a renovação da igreja, outros classificam como a queda da igreja, o esfriamento. Cada um coloca o seu entendimento, cada um tem o seu direito também de pensar, ninguém obriga ninguém a seguir uma ideologia, mas nós como igreja, nós como servos do Senhor, nós precisamos ter um cuidado, nós precisamos analisar tudo que vivemos, tudo que temos, tudo que pensamos ou que somos, e ter a Bíblia como base da nossa vida. E diante disso, eu estava analisando o texto de Jonas, pensando um pouco aqui, e falar sobre Jonas, irmão, a gente vai se deparar com algum aspecto. Porque, veja bem, Jonas recebe uma ordem de Deus para ir até Nínive, todo mundo sabe disso. Só que a Bíblia diz, no verso 3, que Jonas levanta para fugir para Tarsis, mas desce para Jope, e achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Essa narrativa, ela traz uma pessoa dentro da história que nem muito se fala, mas o capitão do navio, ele entra como protagonista na vida de Jonas.
Sim ou não? Porque Jonas vai para um navio. E é engraçado que ele queria ir para Tarsis, mas ele primeiro desce para Jope. E ele paga a passagem. Então, se Jonas paga a passagem, alguém estava vendendo. Sim ou não, irmãos? Então era uma oferta. Procura oferta. Então hoje nós vivemos esses dias. Às vezes queremos fugir da presença de Deus como Jonas. Por causa de algumas situações, por causa de alguns problemas, por causa até mesmo do nosso interior. Nosso ser não está se sentindo às vezes, sabe, tão crente assim, para ter uma vida espiritual, para receber um chamado de Deus, ou até mesmo para tomar a frente e tomar uma decisão que possa mudar as nossas vidas. Isso acontece conosco quase todos os dias, especialmente quando temos alguma adversidade. Então Jonas toma essa decisão. E aí ele traz consigo, então, esse capitão do navio. Porque o capitão do navio, irmãos, ele é o responsável pelo navio. O capitão, ele comanda tudo, ele tem a responsabilidade de conhecer cada tripulante, seja ele seu subordinado ou seja ele quem está entrando no navio. O capitão, ele tem a responsabilidade de sair de um ponto de partida e chegar até o ponto final. Sim ou não? Acompanhe comigo. Pensa comigo. O capitão, ele é responsável pelo todo o trajetório daquelas pessoas. Repito, seja ele subordinado, funcionário do navio, ou seja ele o seu tripulante, as pessoas que pagaram, que entraram no navio. E Jonas, como toma aquela atitude, ele traz consigo esse personagem, talvez não descrito aqui, mas se você parar para analisar, ele se torna um protagonista da história de Jonas. O capitão não pediu para Jonas estar ali, mas ofereceu para ele a passagem. E eu acho interessante. Por quê? Diante de tudo isso, para quem nós temos vendido ou para quem nós temos pagado o percurso da nossa história? Para quem você tem oferecido o bilhete aí? É partida e chegada. Para quem nós temos oferecido e vendido a passagem? Então o capitão ele oferece para Jonas, mas não sabe e nem toma conhecimento do que poderia acontecer nessa trajetória. E é algo interessante, irmão, que o capitão ele sabe e já está acostumado a fazer o percurso, porque já é costumeiro dele. Mas a Bíblia vai nos contar a história, e nós conhecemos também um pouco, e falar que por algum momento ou por alguma razão veio uma tempestade exatamente naquele navio. Talvez uma tempestade que o capitão não estava acostumado a enfrentar naquele percurso. A Bíblia não fala, mas podemos parafrasear. Porque com o passar do tempo, a Bíblia diz que o barco quase quebrou. E eles começaram a lançar as cargas fora. Sim ou não? Você conhece essa história, já ouvimos desde pequeno. E o capitão chama os seus subordinados ali e começam a jogar as cargas no mar para ver se alivia o peso do navio, porque ele nunca viu, talvez, uma tempestade tão grande, ou ele estava com medo de quebrar o navio, de afundar e levar toda a sua tripulação, talvez até mesmo para a morte. Tudo isso porque ele vendeu um ticket para Jonas. Para que nós temos vendido, irmão? O ticket, a nossa passagem.
Às vezes colocamos, talvez pessoas, às vezes colocamos bens materiais, às vezes colocamos até mesmo o nosso sentimento acima de qualquer coisa e nos esquecemos que temos um ponto de início, mas também temos um ponto de chegada. E o percurso da vida estava ali nos olhos daquele capitão e talvez no seu sentimento ele começa a se lembrar, deixa eu ver, peraí, porque a Bíblia diz que ele começa a procurar. Verso 5, então temeram os marinheiros e clamavam, chamavam cada um dos seus deuses, lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu a lugares do porão, se deitou e dormiu um profundo sono. E aos 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tendes, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então eu acho interessante exatamente essa parte que o mestre, até essa versão da Bíblia diz o mestre do navio, ele vai até o porão. E porão, irmão, geralmente é lugar de bagunça. Não é verdade? Todo mundo que tem um porão em casa guarda a ferramenta velha, carrinho, pá, lata, ou até mesmo trabalha em alguma coisa e coloca lá o que não usa, ou que já faz algum tempo que não serve para nada. Porão é o lugar do esquecimento. E eu acho interessante que o capitão, além de lançar a carga, e ele vê que não tem solução, então ele começa a procurar, e talvez começa a se lembrar da tripulação, e ele se depara com Jonas exatamente no porão. E aí, eu paro para pensar mais um pouco. O que nós temos guardado em nossos porões ultimamente? Falando da vida espiritual, o que nós temos guardado em nosso coração, em nossa mente, no âmbito espiritual, irmãos? Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos um ponto de partida tão bonito, sim ou não? Era um fogo, aleluia. Era uma vontade. E hoje, diante dessa realidade da pandemia, cada um teve a sua experiência. Eu me assustei com meu pai, me assustei com a minha irmã que pegou. Eu fiquei com suspeita, graças a Deus. Só foi uma suspeita, foi pneumonia mesmo. Até agradeço aos irmãos que oraram por mim. Mas isso trouxe para dentro da igreja, trouxe para a nossa vida espiritual, essa pandemia. Ela nos deu uma chacoalhada, sim ou não, irmãos? Fala a verdade, irmão. E quando eu me deparei sobre isso, eu me lembrei da passagem de Jonas, e me lembrei do capitão. Porque aí nós começamos a querer mais de Deus. Uns buscaram mais a Deus, estão buscando. Outros estagnaram e começaram a se justificar, lançando suas cargas no mar para ver se a tempestade passa. E aqueles que tiveram coragem, como esse capitão, desceram e estão descendo ao porão. E é isso que eu quero colocar nessa noite. O que temos guardado no porão, no percurso da nossa caminhada cristã? Você, meu irmão, que me assiste, o que você tem guardado no porão? Porque o porão aqui, irmão, é o ponto da resolução da tempestade para o capitão. Sim ou não? Quando ele encontra Jonas, aí ele fala: opa, esse aí eu não conheço. Por que você está no porão? Porque ele chama ele de dormente. Nem o nome dele sabia. O que temos guardado no porão
no seu coração, na sua alma, o que eu tenho guardado no porão, o que nós temos feito com esse momento que estamos vivendo, ou com os momentos da nossa vida que precisamos tomar a decisão. Será que estamos lançando peso fora da nossa vida e não está mudando nada, como fizeram os tripulantes aqui, os funcionários, os subordinados do capitão, lançaram bagagem dos outros fora e não adiantou nada, a tempestade continuava a bater no navio, a tempestade começava a trazer mais temor no coração, e a tempestade da vida é assim, irmão. Quando pensamos que vai passar, às vezes parece que ela piora. É porque não chegamos no lugar exato. Existe um lugar que pode trazer a solução para os nossos problemas. Aleluia! E não procuramos às vezes nele, por quê? Porque deixamos lá no esquecido, lá no porão. E Deus nos traz nessa noite uma verdade, e eu quero compartilhar com você exatamente isso. O que tem guardado no seu porão. O que temos deixado guardado no porão. Quando o capitão se encontra com Jonas, então ele fala: invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Deus não quer que nós pereçamos, meu irmão. Deus não quer que você, meu amigo, meu irmão que me assiste, Deus não quer que você pereça. Deus não tem prazer em nós perecermos. Por mais que essa sociedade às vezes prega isso, uma ideologia hoje de desagrejados, pessoas totalmente aquém, acreditam em tudo que fala. Às vezes o vírus, é tanta coisa que tentam colocar dentro de nós, mas às vezes o problema está exatamente onde nós não procuramos, que é no nosso porão. É o nosso sentimento perdido, é a incerteza, a incredulidade, aleluia, é a falta de fé, que talvez começamos a colocar outras coisas e se esquecemos que Deus nos chamou para irmos para o céu, irmão. Deus não te chamou para você perecer no meio do caminho. Deus não te chamou para você ficar preso à circunstância da vida. O propósito de Deus é te levar para o céu. Para isso que estamos aqui. Para isso que estamos lutando tanto nessa vida. O que acontecer daqui é corriqueiro e passageiro. É bem verdade que é gostoso. Mas a nossa ideologia, o que nós pregamos, o que nós vivemos, o que nós lemos, o que nós cantamos, é um só interesse, é irmos morar na eternidade com Ele. Aleluia! A nossa luta é para isso, sim ou não? É para isso que aceitamos a Jesus, para ir morarmos no céu. Não importa de que maneira nós estaremos lá, mas o importante é que nós temos que estar lá. Nem que for para ser, eu me lembrei uma pregação uma vez que assisti, nem que for para ser faxineiro no céu, limpar banheiro lá, se lá existir, mas o importante é estar lá. Aleluia! Então, quando o capitão se depara com tudo isso, ele lembra de Jonas. E começa a narrativa bíblica falando que tiraram sorte e acharam exatamente sobre Jonas isso. Aleluia. E Jonas assume a responsabilidade e fala: se você me lançar no mar, vai tudo ser resolvido. E demorou ainda o tempo, mas lançaram Jonas no mar. E talvez aquele capitão pensou exatamente isso. Rapaz, procurei tanto. Joguei carga de pessoas que não tinha nada a ver. E eu, como responsável do navio, demorei tanto para perceber que era exatamente no lugar escondido que eu podia solucionar o problema. Então eu quero que você reflita nessa noite. O que tem atrapalhado ou que
você tem feito com a sua vida cristã, o que nós temos feito com a nossa vida cristã nesses últimos dias. Jesus está às portas, foi falado sobre a história da igreja há pouco. E talvez você estou inúmeras palavras. E eu fiquei pensando, cada irmão que falou que eu pude assistir ou estar presente aqui, eu fiquei pensando exatamente nisso, irmão, a história da igreja. Quem é a igreja? Tantos homens fizeram o seu papel, mas quem é a igreja? Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. E o que nós temos feito com isso? Então hoje, Deus nos chama para refletir. Talvez a solução esteja aí no seu porão, sabia? No meu porão. O que temos guardado? Primeiro, para quem nós temos vendido a nossa passagem? Ou para quem nós temos permitido entrar no nosso navio? Será que vamos ter que prejudicar alguém, lançando carga dos outros no mar? Como fez o capitão, como conta a história bíblica? Até chegar ao momento da resolução. Aleluia. Então que o Espírito Santo nos ajude, irmão. Se tiver algum sentimento dentro de nós, hoje é o dia que Ele preparou para trazer bonança em meio a essa tempestade que você está vivendo. Que eu esteja vivendo. Talvez uma frieza, talvez você não tenha mais encontrado Deus nas suas orações. Talvez você não tenha encontrado mais Deus na sua história de vida. Talvez você se encontre fraco. Talvez você venha aqui e não consegue mais adorar. Talvez você venha aqui e somente faz uma liturgia, sabe, automática, entra na igreja, canta o louvor, escuta a palavra e vai para casa, e quando se depara na segunda-feira, novamente tudo, o turbilhão de informações, é trabalho, é família, sabe, irmãos, e isso é o que tem me chamado a atenção, o que nós estamos fazendo com tudo isso. A tempestade vem, o barco está quebrando, e talvez não temos achado soluções. E Deus nos chama nessa noite para um encontro ou para uma direção certeira. Aleluia! A igreja do Senhor somos eu e somos você, meu irmão. O que temos feito com a nossa vida é exatamente essa história de capitão do navio. Nós queremos tomar a frente, já estamos acostumados a esse cotidiano, eu sei, porque eu já fiz essa trajetória, eu já ensaio, eu canto, eu prego, já tem 5, já tem 10, já tem 20 anos. Eu já me tornei um profissional espiritual, mas Deus nos alerta para uma coisa: olha, eu não quero que vocês pereçam, eu não chamei vocês para vocês perecerem. A tempestade ela é real, aleluia, a tempestade está trazendo prejuízo, e às vezes o problema está no porão, e nós não estamos fazendo o que é certo, irmão, nós estamos vivendo de uma maneira automática. Eu falo isso porque eu faço essa autoanálise quando está acontecendo alguma coisa, ou quando eu venho para a igreja de alguma forma e sabe quando não encontra, sabe quando não encaixa, às vezes você fala: rapaz, o que está acontecendo? Mas eu tenho uma informação muito interessante também para te dar, meu irmão. Houve bonança naquele navio. Jonas chegou até Nínive, independente da circunstância que teve ali, toda uma história, nós sabemos disso. Mesmo que Jonas foi para o ventre do peixe, mas ele chegou em Nínive. Mesmo o navio passando por toda essa situação, ele também chegou, aleluia, lá em Tarsis. E o que eu quero dizer com isso? Deus ainda tem um céu para você. Deus ainda tem céu para mim. Deus ainda tem um milagre para as nossas vidas. Não desanime. Não perca a esperança. Os problemas vão vir.
A situação está difícil. Tem pandemia. Tem esfriamento espiritual, possa ser que tenha. Mas a certeza nós temos que Deus está conosco. E Ele não vai nos permitir que pereçamos. Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Deus não te chamou para que você pereça. Deus não nos chamou para que nós pereçamos. Para quem nós temos vendido o nosso bilhete? Para quem nós temos deixado entrar? E o que nós estamos fazendo com esses problemas? Qual é a finalidade que nós estamos na igreja? O que nós temos feito com a nossa vida cristã? O que nós temos feito, aleluia, como igreja do Senhor? É família. Se a sua família tem problema, a minha também tem. Se na tua casa tem problema, na minha também tem. Nós temos problemas, irmãos. Mas o mais importante é nós entendermos que Deus nos chamou para irmos para o céu. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus não quer que você venda o seu bilhete para qualquer um. Deus não quer que você prejudique os outros lançando sua bagagem no mar. Mas Ele quer que você procure a solução, mesmo que seja no porão, lá onde está guardado, onde ninguém vê. Aleluia. Onde o seu sentimento ninguém conhece, onde somente você e Deus sabe, porque a igreja é isso, é você e Deus, irmão. É você e Deus. E eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração. Hoje foi uma palavra meio incomum, mas eu tenho certeza de que ela foi lançada nessa noite. Então você que entrou nesse lugar, talvez desanimado, triste, talvez para mais um culto, para mais um dia qualquer, para mais um domingo, Deus tem um céu para você. Será que você pode repetir isso? Deus tem um céu para mim. Não. Repita de novo. Deus tem um céu para mim. Isso. Torne isso uma verdade. Deus tem um céu para mim. Não me importa se há tempestade. Não importa se há pandemia, se há problema. Mas Deus tem um céu para você. Aleluia. Eu quero que você medite nisso. Não deixe a tristeza, irmão. Não deixe as preocupações da vida. Não seja dono da sua própria vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus, aleluia, nós demos condição de Ele ser o capitão do navio. E é para Ele que você tem que entregar o seu bilhete, até chegar no céu. Aleluia. Então eu quero que você feche os seus olhos. Vamos orar. E que o Espírito de Deus nos ajude a entender um pouquinho mais dessa caminhada. Que podemos passar por momentos difíceis, é verdade. Que podemos ter frustrações, é verdade. Que podemos ter tempestades que quebram até mesmo, ou que ameaçam a quebrar o nosso navio, é verdade. Mas ainda existe um céu reservado para nós. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, que os nossos corações nessa noite, Pai, possam sair daqui decididos, ó Pai, a mudar o curso, até mesmo se for necessário a procurar lá no porão, ó Pai,
no lugar do esquecimento, para achar a solução, ó Pai, para discernirmos que por mais que a tempestade nos sobreveio, que por mais que perdemos algumas cargas, que por mais que tivemos algum prejuízo, que por mais que entregamos talvez, ó Pai, o nosso navio da vida, talvez para momentos errados, situações erradas, ainda nós temos um final, ó Pai, para encontrar. E há uma certeza, ó Pai, há uma esperança perante a Tua palavra, porque Jonas chegou a Nínive, Senhor, pregou a Tua palavra e aquela cidade foi mudada. O capitão do navio também, Senhor, diante de toda aquela situação, ele também pôde chegar a Tarsis, ó Pai, e entregar os seus tripulantes ali. Então há uma verdade nesse texto, ó Pai, que nós temos condição sim de termos um final feliz quando nós nos encontramos com o Senhor, quando colocamos a nossa confiança no Senhor. E talvez vidas entraram aqui, Senhor, desacreditadas, corações despedaçados, famílias, ó Pai, dilaceradas, pessoas talvez em crise existencial. Mas há uma verdade, ó Pai, que o Senhor deixou cravada na cruz, está consumado. O céu é o nosso lugar, estamos de passagem aqui. Nos ajuda a continuarmos a lutarmos, Senhor, e ter a ciência que o Senhor está conosco. Faça morada em mim, ó Pai. Faça morada na Tua igreja, Senhor, e que os nossos dias venham a ser dias felizes, o nosso dia venha se tornar dias melhores, para que possamos, ó Pai, em breve, encontrarmos com o Senhor nos ares, e vivemos a nossa eternidade ao lado do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você que precisa de um encontro com o Senhor, você que está meio perdido, você que está meio ainda sem saber o que fazer, a tempestade assolou a sua vida, e talvez você veio essa noite falando: Senhor, eu preciso de ajuda. Não precisa sair do seu lugar, nós estamos vivendo um momento tão delicado, que até mesmo a própria pandemia nos coloca em restrições. Então eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. É você e Deus. Talvez você está triste. E mediante essa palavra, tome essa decisão nessa noite. Deus te chamou para você ser feliz, ser melhor. Deus me chamou para nós sermos melhor. Mas por circunstâncias indevidas, irmãos, nós se tornamos pessoas que nós não queremos. Mas Deus quer que você seja o melhor pai que o seu filho já teve, o melhor marido que sua esposa já teve, e que você seja o melhor cristão que essa igreja já teve. Que Deus abençoe sua vida, e que Deus nos ajude para continuarmos, porque há um céu para nós, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.
Isso para nós, por gentileza. Então, nós temos já o endereço, vai ser lá na casa da mãe Genésio, né? Ali no Jardim Mauá, né? É isso, né? E eu vou estar colocando no grupo. Nosso ao ar livre é às 15 horas, às 17, das 15 horas, é uma hora de culto, irmão. Às 16 horas. É um culto rápido, um culto relâmpago, mas é uma bênção. O último culto nós fizemos mês passado, nós estávamos em 44 pessoas. Muito louvor, pregação, palavras, uma bênção. E domingo que vem, permitindo Deus, nós teremos então nosso café da manhã de comunhão e teremos o nosso culto ao ar livre. Você é bem-vinda, bem-vindo a participar conosco da obra do Senhor, tá certo? Deus abençoe a todos. A agenda da igreja, os irmãos já sabem, né? Terça-feira temos culto, quinta também. E a agenda da igreja, os irmãos já estão bem familiarizados. Está lá a presença do nosso irmão Edil, mãe do Alexandre. Cadê a nossa irmã? Está aí, né? Olha lá a nossa irmã. Deus abençoe, né, irmã? Prazer recebê-la aqui. Tá? Ailton também está conosco. O irmão do Paulo está lá, o servo de Deus. Deus abençoe, né? A Nicole e o Igor. Aplauda a Deus, igreja, pela vida desses irmãos que estão conosco. Deus abençoe grandemente. Um prazer rever os irmãos aqui. Eu fico feliz, irmãos. Tá? Hoje estou vendo a Rose lá conosco. Deus abençoe, Rose. Prazer rever a nossa irmã. A Vera veio pela manhã, cultuou conosco de manhã, foi gostoso. A Rose está aí conosco. Manda nosso abraço, viu? Para a família, Rose. Messias, os filhos. Temos carinho por vocês. Tá certo? Enfim, Deus abençoe a todos, irmãos. Tenho certeza que foi um dia muito especial, muito gostoso. Douglas está conosco, a esposa, a filhona. Deus abençoe, prazer recebê-los aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos colocar de pés. Eu quero pedir aos obreiros que aqui estão, todos os obreiros, diaconisa, diácono, dá uma paradinha no hall aí, eu tenho um aviso para vocês. Hoje pela manhã eu conversei com os obreiros que veio pela manhã. Agora os irmãos estão aí, é só dar um aviso para vocês e já sai. Não é reunião, não. É 1 minuto, tá bom? Aí no hall mesmo. Nós vamos estar todos aí no hall, rapidinho. Os irmãos que já vieram de manhã, os obreiros já sabem o que é. Tá certo? Quero convidar o presbítero Ivan para vir aqui agradecer a Deus por esta bênção, né? Maravilhosa, por esses 2 cultos espetacular. E vamos receber a oração e a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão gostoso que passamos aqui na tua presença. Participamos da oração, dos louvores, ouvimos essa palavra poderosa e nós estamos gratos. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos despede em paz, em segurança, nos livra do mal e dos perigos. É o que nós te pedimos. E oramos em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus.